de uma questão internacional que tem me preocupado muito, porque envolve, de uma certa forma, não só a política francesa, como também ali da Europa e os conflitos que nós estamos tendo ali naquela região, Rússia, Ucrânia. E não é por acaso que o senhor está presidindo essa sessão, porque esse discurso eu tentei fazer na segunda, na terça, aí foram chegando outros prioritários, mas ainda bem que eu estou terminando essa semana falando do que fez o presidente Emmanuel Macron, e que muito me preocupa. Não apenas o que ele fez no domingo passado, mas o que ele tem feito ultimamente, a sua postura beligerante, o que não condiz com um discurso que a gente precisa nesse momento delicado da humanidade. Então, logo depois da derrota acachapante do presidente da França, Emmanuel Macron, nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, ele tomou uma atitude surpreendente, dissolvendo a Assembleia Nacional, que é o Congresso Nacional do país, e convocando novas eleições parlamentares para 30 de junho, primeiro turno, e 7 de julho, segundo turno. A grande vitoriosa foi a sua principal adversária, Marine Le Pen, cujo partido obteve o dobro dos votos do partido de Macron. Agora, no último final de semana. Não deu nem uma semana ainda. Nessas eleições ao Parlamento Europeu, composto por representantes de 27 países, a direita foi a grande vitoriosa. O conservadorismo venceu. Com a nova composição, os deputados conservadores de direita e centro-direita serão 402 do total de 720, num domínio inédito de 56%. É uma resposta evidente da insatisfação em relação às políticas globalistas da União Europeia nos últimos anos. Além da dissolução do parlamento francês, o primeiro-ministro da Bélgica renunciou ao seu cargo. A eleição mostrou um dos resultados mais significativos dos conservadores desde a fundação da União Europeia. Isso sinaliza claramente para uma tendência em nível mundial. Quero deixar isso claro. A nível mundial, isso é uma tendência. Inclusive, nós estamos vendo aqui na América do Sul. É o que aconteceu recentemente na Argentina e que também deve se dar nas eleições presidenciais desse ano nos Estados Unidos, com a vitória dos republicanos. O jornal New York Times já emitiu opinião nesse sentido. Atenção! A repercussão foi geral. O jornalista brasileiro Jamil Chad, há mais de 20 anos trabalhando como correspondente europeu, ressaltou que, abro aspas, pela primeira vez existem vozes contrárias ao projeto europeu de integração com um espaço suficiente para influenciar no futuro da agenda do bloco. Esses resultados revelaram uma crise existencial da União Europeia, com repercussão que serão sentidas pelos próximos anos. Essa decisão, senhor presidente, radical de Macron, não chega a ser um golpe. É previsto na Constituição, porque trata de um dispositivo da Carta Magna Francesa há mais de um século, mas só que foi utilizado 8 vezes de forma excepcional ao longo da história republicana daquele país. Mas é uma decisão de altíssimo risco político. Não podemos esquecer que na França o seu voto é facultativo. E eu acredito que o Brasil também deveria ter voto facultativo. Ou seja, são eleitores lá na França conscientes que se dirigem às urnas. Ou seja, têm esse sentimento de cidadania. E o mais importante, diferente do Brasil, lá não existe um TSE que interfere parcialmente nas eleições, se comportando como um verdadeiro partido político. Foi isso que a gente viu nas eleições de 2022. Eu já falei os casos escandalosos que a gente viu aqui. Aqui eu já abordei esse assunto algumas vezes. Depois de 2 anos do seu mandato como presidente, Macron já não tem maioria no parlamento francês. Uma das reivindicações da oposição é, por fim, a imigração em massa, além da insatisfação crescente com as políticas econômicas. Agora, chega um ponto que me toca profundamente a alma e que eu acho que é o princípio do fim
dessa ideologia que move esse presidente beligerante, intolerante, que é Emmanuel Macron. A defesa da vida desde a concepção, a defesa da família, que é a base de uma sociedade saudável, o enfrentamento às drogas, a corrupção, a ideologia de gênero, são algumas das principais bandeiras da direita conservadora em todos os países do mundo. Eu chamo a atenção para essas bandeiras porque o Macron promulgou recentemente, ele comemorou, as imagens são chocantes, a celebração, como a inclusão do aborto como direito na Constituição francesa, e afirmou o desejo de ver o aborto legalizado em toda a Europa. Olha só, não sai da minha cabeça aquele momento, me parece um pouco daquela passagem de Jesus que diz, eles não sabem o que estão fazendo. Comemorando algo que o mundo todo está repensando e já começa a retroceder, como os Estados Unidos, onde o aborto era legalizado até 2 anos atrás, depois de 50 anos, com o avanço da ciência, as estatísticas sociais, mostrando que 2 vidas são devastadas com essa nefasta prática, os Estados Unidos entendeu, e pela lei do heart beating, que é a lei do coração batendo, porque com 18 dias da concepção já tem um coraçãozinho batendo no ventre da mãe, os Estados Unidos já começou a recuar com relação a isso. Em muitos estados já é proibido. Então, ele comemorou o fato, Macron, da França ter sido o primeiro país da Europa a não reconhecer o direito à vida do bebê no ventre materno como um direito humano universal. Que moral esse presidente tem para falar em direitos humanos? Que moral? Que moral as pessoas, traçando um paralelo no Brasil, têm para falar em direitos humanos e defendendo o aborto? Não visitando os presos de 8 de janeiro, não defendendo os presos, como temos muitos aqui no Brasil, especialmente representantes, tanto na Câmara como no Senado, vendo a injustiça que está acontecendo, pessoas que não eram para estar no STF, porque não tem foro, serem arrolados para lá, num sentimento de vingança, de mandar recado, desrespeitando a Constituição do Brasil. Olha a familiaridade, olha a sintonia negativa que tem de algumas lideranças políticas do nosso país, até o presidente que recebeu o Macron um dia desse aqui, presidente Lula e as outras instituições do nosso país, estendendo um tapete para... Vocês vão ver o que ele fala sobre a guerra também aqui, qual o posicionamento dele. O Brasil é de paz. O Brasil tem uma história na diplomacia de imparcialidade, quando não de buscar o equilíbrio, buscar a pacificação. Essa é a história do Brasil, dos grandes diplomatas. Um deles, aqui, o nosso patrono Rui Barbosa. Mas olha o que está acontecendo lá na França. O que foi comemorado é o direito de assassinar um ser humano indefeso e inocente do modo mais cruel e desumano, sem direito à defesa. A insatisfação do povo francês, a política de Macron é crescente. Ele agiu como um ditador, dissolvendo o parlamento. O tiro pode sair pela culatra e ele ser esmagado pela oposição nas eleições convocadas para o final de junho. Marine Le Pen celebrou a decisão de Macron de convocar as eleições na França. Abre aspas. Essa votação histórica mostra que quando as pessoas votam, elas vencem, disse Le Pen. O descontentamento do povo francês também cresceu com as manifestações de Macron sobre a guerra na Ucrânia, que só fizeram aumentar as tensões mundiais. No começo do ano, ele declarou que poderia enviar tropas aliadas da OTAN à Ucrânia, afirmando, abro aspas, preste atenção ao que ele disse, qualquer coisa é possível se nos ajudar a alcançar nosso objetivo. Faremos tudo o que for necessário para que a Rússia não vença essa guerra. Eu vou fazer um discurso na semana que vem sobre essa questão da Ucrânia e da guerra, da Ucrânia e da Rússia, que o Brasil tem dado um péssimo exemplo. Só recebe um lado, só ouve um lado. Ontem mesmo, o presidente Lula falou com Putin ao telefone. Mas aqui, há meses, eu tenho um requerimento na Comissão de Relações Exteriores que não foi votado. O Brasil não recebe o presidente
da Ucrânia. São dois pesos e duas medidas. É um claro alinhamento do Brasil contra a Rússia. Quando nós temos aqui no Paraná, senador Sérgio Moro, uma grande colônia de ucranianos, sobretudo no Paraná e Santa Catarina. O Brasil está desprezando essas pessoas. Seu presidente não está tendo a receptividade que deveria ter, equilibrada com o outro lado, que é da Rússia. Muito preocupante essa posição beligerante desse presidente. Ele falou muito mais coisa sobre isso, num tom desafiador com a Rússia. Essa é a minha grande preocupação, esse tom beligerante. E você vê aqui a filosofia dessa turma. Ele disse, entre outras palavras aqui, ó, qualquer coisa é possível se nos ajudar a alcançar o objetivo. Ou seja, para ele, os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. O ditador Putin, outro ditador, num tom ameaçador, respondeu imediatamente à provocação do presidente francês. Olha só, abro aspas, acho que tudo é possível no mundo moderno. Repito que o envio de tropas à Ucrânia significa que se estará a apenas um passo da Terceira Guerra Mundial. Acho que ninguém está interessado nisso. Fecha aspas. Olha só o que o desastre dessas falas estão acarretando. De líderes que deveriam buscar a paz. Mas quem fez o primeiro passo com ameaça foi o Macron. E eles se pintam de bons, de direitos humanos, de pacificadores, de defensores da paz. Tudo mentira. É sempre bom lembrar que Rússia e Estados Unidos detêm 90% das ogivas nucleares do mundo. São 1.710 ativas e implantadas, cerca de 900 mísseis balísticos terrestres e mais de 600 mísseis lançados por submarinos. Esses arsenais bélicos têm poder para destruir todo o planeta duas vezes. Duas vezes. E caminhando para o fim, senhor presidente, o fato é que o povo francês deverá se manifestar nas eleições convocadas para o final de junho e poderá comprovar um resultado que expressa o desejo por uma política que realmente leve em conta o bem-estar da população e não os interesses das grandes corporações, de organismos internacionais, ONGs, que querem impor uma agenda antivida, antifamília, que está destruindo os pilares da civilização ocidental cristã. Me parece que ali a ideologia está acima da busca do bem-estar, de resolver os problemas do cidadão. Assim como se deu no Parlamento Europeu renovado, com mais conservadores, esperamos que o mesmo fenômeno ocorra nas eleições municipais desse ano no Brasil. Será uma resposta dos conservadores brasileiros, nas urnas, contra essa política perdulária, irresponsável, repressora praticada pelo PT e seus aliados, com o vergonhoso aval do STF e de parte expressiva da grande mídia. Muito obrigado, senhor presidente, saudando aqui os brasileiros que estão nos visitando aqui na tribuna do Senado Federal. Sejam sempre muito bem-vindos. Aqui eu fico cada vez feliz quando vejo vocês nos corredores, visitando os museus, visitando o nosso túnel do tempo. Vocês são de qual estado? De vários estados, não é isso? Bahia, Piauí, vizinho lá do Ceará, Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, de Canoas, Paraná, olha aqui, tem o pessoal de Canoas aqui, que está aqui com a gente aqui. Está aqui embaixo aqui assistindo também. Vocês tem do Paraná também, né? Terra do senador Sérgio Moro, que está presidindo aqui a sessão. Né? Então, muito obrigado, senador, pela sua tolerância e que Deus abençoe o final de semana de todos. Sejam bem-vindos. Muita paz, muito obrigado.